Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma segunda-feira no Conectados com Cristo, podcast que te conecta ao Evangelho. E eu quero já te dizer, fica aqui comigo até o final, porque eu tenho certeza que você será edificado. Eu creio que vidas serão alcançadas, eu creio que o Senhor vai abrir cadeias, literalmente. Prisões serão abertas e o nome do Senhor será glorificado. Fica comigo até o final, amém? Desde já eu quero iniciar trazendo uma palavra para o teu coração, que se encontra lá em Mateus, capítulo 11, no versículo 28. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio para o teu coração. Se você procurar o Senhor, talvez você esteja vivendo uma vida triste, oprimida, deprimida. Eu quero te dizer que em Cristo há alívio, que em Cristo há libertação, que em Cristo há paz. A palavra do Senhor vai dizer que só Ele tem a paz, que excede todo o entendimento. E eu quero profetizar aqui hoje, que através desse programa, o Senhor vai alcançar a tua vida e que o nome dele será glorificado em ti e através de ti. Amém? Vamos estar orando para assim estar apresentando a nossa convidada. Fica comigo. Não me deixa aqui sozinho, em nome de Jesus, hein? Conto com vocês. Senhor, queremos te agradecer, queremos enaltecer o teu nome, bendizer a tua santidade, queremos, ao Pai querido, glorificar o teu nome e te pedirmos, Senhor, toma o primeiro lugar. Ó Deus, que esse programa possa alcançar vidas, que o teu reino venha a ser, ó Pai querido, manifestado em nós e através de nós. Deus, que vidas venham ser impactadas, que haja libertação, transformação, restauração. Deus, usa a tua filha através do seu testemunho, usa a minha vida, ó Pai amado. Deus, eu quero te convidar, Espírito Santo, meu amigo fiel e verdadeiro, senta conosco nesta mesa. Ó Pai querido, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Eu quero já agradecer. Quero agradecer por você receber o nosso convite, pela alegria em receber o nosso convite, por estar aqui conosco, pela sua presença. E eu já começo esse programa fazendo essa pergunta. Quem é Cláudia Alves? Cláudia Alves, hoje uma idealizadora, sonhadora, serva do Deus Altíssimo, mulher casada, mãe de uma filha chamada Giovana Alves, gestora de uma ONG. Glória a Deus. E a gente vai falar muito sobre isso. Gente, fica aqui comigo. Tem muita coisa boa para você receber. Eu tenho certeza que você será impactado. Nós iremos falar do Deus que liberta, o Deus que resgata, que a vida depois de a vida depois da morte. A vida depois da morte. Quando nós achamos que tudo acabou, ele vai lá e faz um recomeço, né? Ele tem recomeço para você. Fica aqui comigo. Gente, ó, eu iniciei já, antes de iniciar esse trabalho, a gente já tava aqui num culto, tá? O mistério já desceu, o fogo já caiu, eu tava me arrepiando, a presença de Deus, o negócio tá bom. Fica comigo, não me deixa aqui sozinha, em nome de Jesus. Vamos lá, Cláudia, você cresceu em uma comunidade com muitos desafios. Como foi a sua infância na Cidade Alta? Minha infância foi como a de muitos jovens hoje, né? Um pai, uma mãe com 7 filhos. Meu pai trabalhava, até ganhava bem. Meu pai é professor de tênis, hoje aposentado. Minha mãe manicure do lar. Porém, infelizmente, aquela questão da atenção dos nossos filhos, né? A atenção da necessidade. Eu tinha o conselho, mas eu não tinha aquela atenção, aquele cuidado. Vendo alguns jovens
algumas meninas da minha idade, podendo sair, passear. Minha primeira ida ao McDonald's foi com a minha vizinha. Minhas idas à praia geralmente era com os vizinhos. A minha mãe, por ter 7 filhos e procurar aumentar a renda da família, ela não conseguia dar esse cuidado pra gente, essa atenção. E aquilo foi sempre crescendo no meu coração. E eu não sabia, mas eu sempre fui uma menina sonhadora. Eu participava de algumas ações que tinha na comunidade. Lá tinha um centro de treinamento. E tinha jazz, balé, tudo que tinha eu tentava participar um pouco. Mas quando a gente não conhece Jesus, dificilmente a gente vai até o fim. É tudo uma empolgação, né? Eu não sei como lhe explicar isso. Então eu começava o balé, parava. Começava o jazz, parava. Cheguei a me envolver com um grupo de dança de funk. Eu amava o funk, a batida do funk. E nós íamos para dentro da própria comunidade, nos palcos, ali dançar. Cheguei a participar de um comercial chamado Gibizinho, né? Eu fiz o teste para esse, com algumas amigas na época. E era uma sonhadora, na verdade. Até que a necessidade batia muitas das vezes de ter uma roupa melhor, cortar um cabelo, andar mais bonitinha. E os meus pais não tinham essa atenção para mim. Essa é a minha história como adolescente. Na adolescência, você menciona que você foi seduzida por uma vida fácil. O que mais te atraiu naquele momento? Na verdade, Deus tem um plano para cada uma de nós, né? O Senhor sabe aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E o inimigo da nossa alma também, porque ele pertencia ao reino dos céus. Então ele sabe o trajeto que Deus tem para a sua vida. E aquele traficante no qual eu me envolvi com 15 anos de idade, o pai da minha filha, na qual é a única filha que eu tenho, ele, por sua vez, bem mais velho do que eu, era 18 anos mais velho do que eu, um cara que era assaltante de banco, já era dono de algumas comunidades, inclusive Senador Camará, ali no Sapo, Cidade Alta, Cinco Boca, toda aquela redondeza ali. E ele me dava presentes. Ele começava a enviar o dinheiro para que eu pudesse ir para o baile funk, para que eu pudesse lanchar. Aquilo que os meus pais não faziam por mim não é desculpa, mas infelizmente era a brecha que tinha, né? No meio da minha casa, da minha família. E eu, como uma jovem embalada no meio das outras, queria também. E ali eu fui aceitando. Até que um dia eu acabei cedendo para ele, né? Meus pais não sabiam, meus irmãos, quando descobriram, eles procuraram chamar minha atenção, eu escondido, porque a jovem, quando quer, ela dá um jeito. Não tem isso. Aí eu vou dormir na casa de fulano. Vai lá e procura saber onde que é a casa do fulano. Eu tô na casa de ciclano. Procura saber onde que é a casa do ciclano. É por a gente deixar a corda muito, muito solta, né? Como diz, você acaba perdendo o seu filho ou a sua filha para o tráfico de drogas. E isso foi com 15 anos de idade. Com 17 anos, 16 para 17, ele foi preso, ficou 5 anos na penitenciária Bangu 1. Nesse tempo, eu resolvi viver outra vida, andar pelo mundo afora. Eu estava totalmente cega. Hoje eu entendo essa cegueira do jovem. Você não consegue enxergar o perigo. Você não consegue enxergar que aquilo dali, há caminhos que parecem ser perfeitos, mas no final é o caminho de morte. Verdade. Como foi viver com uma pessoa tão influente dentro do tráfico? Como foi a sua vida? Porque a gente está falando para algumas jovens que idealizam uma vida totalmente maravilhosa. Como foi, de fato, você vivenciar essa vida? Muito difícil. Atribulada. Eu acho que eu sobrevivi porque eu era uma escolhida de Deus. Por isso, hoje, o meu dia, as minhas manhãs,
A minha semana ela é dedicada totalmente para Cristo, para a obra dele. Porque eu sofri perseguições, porque nesses 15 anos entre ida e vindas foram 15 anos da minha vida com esse rapaz, né? E os próprios policiais me perseguindo, as próprias pessoas que conviviam por perto, não entendiam o que eu carregava, nem eu mesmo sabia, que era um chamado de liderança, era um chamado para fazer a obra de Deus. Tinha aquelas irmãzinhas, né, que oravam por mim e falavam: Claudinha, Deus tem uma obra linda na sua vida. Eu vejo você pregando para várias mulheres, eu vejo mulheres te seguindo, mas até então, quando você é cega, você ouve, mas não se permite. Eu era uma simpatizante do evangelho, né? Fazia cultos dentro da própria comunidade, levava cantores famosos para dentro da comunidade. Os próprios traficantes falavam: poxa, Claudinha, que bacana você fazer isso. Mas eu ainda não conhecia verdadeiramente Jesus. Cheguei a ser sequestrada para dentro de um cativeiro. E os próprios policiais, no meio da tarde, foi 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, me pegaram em casa, tiraram a minha filha de perto de mim. E passava o decorrer do dia, na parte da tarde, um dos policiais, um dos sequestradores, né? Porque também tinha policial no meio. Foram até com uma viatura lá me tirar de dentro do cativeiro. Olharam para mim e falaram: você tem algo, mas você não é aquilo que disseram que você é. Mesmo que o dinheiro não venha, o resgate não venha, nós vamos te liberar. Só que, quando eles me colocam para fora, para me levar embora, já tinham feito um acordo. E aí eu fui liberada. Mas eu via o cuidado e a mão de Deus o tempo todo. Nesses processos que você está no mundo do tráfico, mas você vê a mão de Deus, você passa alguns conflitos internos. O que te passava pela tua mente? Porque é uma guerra entre a carne e o espírito. Porque talvez... Por que eu tô falando isso? Porque pessoas que estão vivendo hoje isso acham que são incapazes de sair dessa situação. O que passava na sua mente quando você vivia esses embates emocionais? Muitas das vezes eu achava que eu não ia chegar em lugar nenhum. A gente acha que a gente é incapaz. Eu nasci para viver isso aqui. A gente acha que a gente não vai conseguir, que não tem jeito. Mas eu te digo com toda a certeza do mundo: Jesus é a solução. Glória. Jesus muda a história. Nós somos aquilo que nós determinamos ser. E verdadeiramente, o dia que no meu coração gritou e falou: chega, eu não quero mais, infelizmente, ele também falou. Porém, eu creio que ele não iria conseguir. Por isso eu creio também que Deus preparou aquele homem e levou. Porque foram noites conversando, noites ele em oração, porque ele também já havia conhecido Jesus dentro da própria prisão, só que ele não tinha forças para sair. E aí ele caiu numa emboscada de policiais e foi levado... Não, e foi morto na hora, né? Mataram ele, ele estava desarmado, sem nada, mas mataram ele. Mas eu entendi que ali era o fim de uma história, mas o início do novo de Deus na minha vida. Ali foi um divisor de água. Foi em 2008 isso. Em 2008, um dia da eleição, na comunidade mesmo, nós estávamos construindo um campo de futebol, porque ele também gostava da área social. E ele falou: eu vou lá verificar a obra. E surgiu policiais, porque as pessoas falavam assim: dia de eleição a polícia não pode andar, né, no meio da comunidade. Ei, querido, esquece. Quando Deus decreta, não tem dia, não tem proibição, não tem lei, vai acontecer. Tanto é que, infelizmente, aconteceu. E aí você perde ele e na sua vida algo muda a partir dessa perda, ou você vai... Porque você tem um testemunho que depois... Como é que você é presa? Porque você vai para a prisão. Vou para a prisão. A sua vida muda depois que você perde ele ou quando você entra dentro da prisão? Então, quando eu perco ele, eu já entendo
que verdadeiramente eu queria uma mudança de vida. Tanto é que mesmo assim, algumas pessoas mandaram um recado para mim, achando que eu ia querer voltar, mais ou menos o mesmo patamar. E os próprios policiais continuaram me perseguindo porque eles acharam que eu ia liderar aquela comunidade. Como eu havia falado no início, o inimigo, ele sabe do que Deus tem para sua vida. Sim. Eu tinha esse chamado que Deus colocou agora em minhas mãos. Só que era pro bem, não pro mal. Então a polícia começa a me perseguir. E eu já estava trabalhando, eu já estava frequentando a igreja, eu levava minha filha na escola, coisa que eu não fazia anteriormente, por conta da vida escondida, né? Morava em cidades fora do Rio, ninguém sabia onde eu morava, eu não podia tirar uma foto, postar. Hoje eu vejo as pessoas, assim, tendo uma liberdade maior, que antigamente a gente se reservava muito mais. E quando ele faleceu, eu falei, agora eu vou levar uma vida bacana, né? Tenho dinheiro, não quero mais essa vida errada, ficou os bens. Que nada, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Porque muitas das vezes o Senhor vai pegar o vaso, vai quebrar quantas vezes for necessário para colocar da forma que Ele quer. E durante 1 ano eu fui perseguida, minha irmã foi parar na prisão antes de mim, porque os policiais armaram essa cilada, né? Na verdade, para tentar me atingir mais ainda. Não vou dizer que a minha irmã era santa também, que ela não era santa, mas ela não era esposa de traficante, também não traficava, mas, enfim, estava sempre no meio. E a minha irmã foi perseguida, foi parar na prisão antes de mim, e o Senhor me permitiu ficar foragida 6 meses. Permitiu, e eu provo que Ele permitiu. Porque cada lugar que eu ia, eu falava, Senhor, eu vou dormir em tal lugar, mas me dá um sinal se não for para me dormir. E chovia forte, e eu dormia direto, passava da hora. E teve uma das vezes que eu estava dentro de uma comunidade até rival, né? Porque eu conhecia a esposa do chefe do tráfico, e eles me acolheram lá. Deus é muito lindo, Ele tem um cuidado com a gente muito especial. E ela chegou e falou assim, Claudinha, sai daqui agora da favela, porque os policiais civis vieram aqui, estão lá no meu prédio, que minha mãe mora, procurando por você. E eu fui parar dentro de um centro de recuperação. Durante 21 dias. Por fim dessa caminhada, eu frequentava a igreja, eu ia para o monte, eu buscava, Deus colocou mulheres de Deus do meu lado para me ensinar o que era fé. Quer dizer, o Senhor fortaleceu o meu espírito, a minha fé, me preparou para a prisão. Olha como é que Deus faz. Deus é lindo. Ele vai preparar você para você enfrentar a sua maior dor, a sua maior, como é que eu posso falar? Sua maior prova, né? Porque eu creio que a prisão, ela foi uma faculdade. Eu costumo falar com as minhas amigas, quem anda comigo fala que eu passei numa faculdade. Verdadeiramente. Lá você tem escolha, você escolhe a faculdade do bem e a faculdade do mal. E durante esses 6 meses, no finalzinho, eu fui para dentro desse centro de recuperação e lá eu... Fiquei 21 dias jejuando, orando, e eu falava assim, pastor, pelo amor de Deus, que calor é esse nesse negócio aqui? Porque era aquele roupão, né? E o pastor falou, irmã, a graça do Senhor basta. Então eu tinha dinheiro, tinha carro, tinha condições de alugar uma casa. Eu falei, pastor, eu vou embora, não aguento mais isso aqui não. E hoje eu entendo o que é obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está debaixo da unção, da autoridade de um pastor. Ele não era o meu pastor, mas ele era o pastor daquele lugar. E ele falou, eu não vou te abençoar, porque não é tempo de você sair daqui. E quando eu saio de lá, alugo uma casa na Cidade de Deus de 5 andares. Em 3 dias, a polícia coloca as mãos em cima de mim. Os policiais que me perseguiram, porque queriam me colocar na prisão, eles não conseguiram colocar as mãos em mim. Foi outra equipe que colocou as mãos em mim. E um daqueles policiais, na hora, revistando minhas coisas, minha roupa, coloca calça, não, coloca o vestido, não. Teve um que virou e falou assim, mas deixa eu te falar uma coisa, você tem uma opção. Liga pro seu advogado e você vai ter uma opção. Naquele momento,
É tão bom quando a gente está buscando a Deus, quando a gente está debaixo das mãos poderosas dele. E o Senhor falou assim, vai no quarto, fala comigo. E aí eu falei para eles, vocês aguentam um pouquinho? Eu fui pro meu quarto lá, 3 dias morando na casa. E eu ajoelhei. Quando eu ajoelhei, eu ouvi aquela voz nítida. Ou você confia, ou você não confia. Aleluia. E naquele momento eu resolvi confiar. Eu voltei e falei, podem me levar presa. Mas você não... Podem me levar, eu sei o que eu estou fazendo. E ali um dos policiais vira para mim e começa a louvar para mim. Você está buscando a Deus? Você está firme com Deus? Eu falei, eu tenho tentado, né? Estou me esforçando. E ele fala, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, porque eu coloquei a minha fé em ação. E naquele dia, foi o único dia que eu vou falar para você que eu mais sofri na minha vida desses 4 anos na prisão. Porque foi um dia de 40 graus de sol, você dentro daquele camburão atrás, tudo fechado. Aquele dia eu sofri. Mas cheguei na delegacia, fui abraçada, fui acolhida. E daí começa um novo de Deus na minha vida. Você é presa e ali de fato você conhece a Deus. Ali de fato você é liberta. Liberta. A partir do momento que você entra dentro da prisão, você é liberta. Liberta. Como aconteceu isso? Primeiro eu quis. Tomei a atitude. É isso. Primeira coisa. Porque tem coisas que Deus vai fazer, mas tem outras. Quando você começou a falar no podcast, primeira coisa que o Senhor falou, Lázaro, vem para fora, move a pedra. Ele chamou o nome de Lázaro, mas quem teve que movimentar a pedra? Então, por aí, eu comecei a ter atitudes. Eu fui para um outro setor. Lá, eu resolvi tentar entender quem era a Bíblia, quem era a palavra de Deus, coisa que na rua, no momento das minhas aflições, eu não conseguia interpretar o que a Bíblia me dizia. Eu via ela como se ela tivesse toda em inglês. Por mais que eu passasse aflições, abria ela, parecia que estava tudo em inglês. E ali por 3 meses, verdadeiramente, o véu se rasgou. Pela misericórdia de Deus, eu consegui ler a Bíblia quase toda durante aqueles 3 meses. Até o sonho do véu eu tive. Porque o Senhor, pela misericórdia de Deus, Ele me deu os dons do sonho. Sonho e a interpretação de sonho dentro da prisão. Ou seja, literalmente José. Você não ouviu nem a metade, mas é literalmente José. E aí, naqueles 3 meses que eu começo a ler, eu tenho uma amiga que não era minha amiga na rua, ela era minha esteticista. E numa outra comunidade, ela me viu na televisão sendo presa, né? Porque apareceu nas televisões. E ela resolve me procurar. E quando ela resolve me procurar, ela consegue encontrar e a gente começa a sonhar junto a um projeto. Ela, eu tenho um sonho de criar um projeto. Eu falei, também tô com umas ideias aí. E aí, vamos tocar? E aí a chefe da delegacia, dona Fátima, uma mulher incrível, uma mulher também que tem visão de ressocialização, de ajudar o próximo. Hoje ela não é mais chefe de delegacia, né? Mas ela é uma mulher que fez história. Ela se permitiu fazer história. E ela ouviu a nossa proposta de tentar mudar ali a história de muitas mulheres. E a gente começa a identificar quem sabia fazer algo profissional. Uma pedraria, um bordado, uma unha, e ensinar as outras que nada sabia. Em menos de 3 meses, a gente tinha tatuador profissional dando aula, a gente tinha curso de limpeza de pele, a gente tinha dentista dentro da delegacia, a gente tinha aula de alfabetização e tivemos uma reportagem com Wagner Monte e mais algumas outras emissoras. E foi algo assim muito impactante, porque a gente viu perdão dentro daquele lugar através do projeto. E a gente rodou durante 1 ano e pouco dentro das delegacias com este projeto. E sempre ajudando muito aquelas que chegavam desesperadas, porque infelizmente as pessoas fazem. E na hora, como diz o ditado, que a casa cai,
É o desespero. É. Então, se você tem alguém lá que tem o amor, que quer cuidar, você já se sente mais um pouco amparada. Então, assim, nós tivemos empresários através de nós que a gente ligava e a gente pedia ajuda e ele ajudava aquelas pessoas menos necessitadas, né? As que menos tinham ali. E a coisa foi mudando. Muitas meninas da minha época, verdadeiramente daquele lugar, elas mudaram de vida. Mesmo dentro do cárcere, Mesmo não. você liderou um projeto social. E nesse meio tempo você teve um encontro real e verdadeiro com Deus. Como aconteceu esse encontro com Cristo? Como eu falei lá no início, nunca é do jeito que a gente acha que já tá bom. Porque para Deus tem que ser um vaso de destaque e de honra. Verdade. Na delegacia, a gente tinha mais o livre acesso, né? Uhum. E aí, vem uma lei, fecha todas as delegacias e vamos para os presídios. Dentro da delegacia, eu ajudava até a organizar os batismos. Mas eu falava assim, eu vou me batizar na rua, minha família. Eu quero que todo mundo esteja presente. Mas não é do nosso jeito. Quando chega o tempo de Deus, esquece. E nós fomos para dentro dos presídios, né? Fechou todas as delegacias. E chegando lá no presídio, tudo ao contrário, né? A disciplina total, uniforme, cabeça baixa, mão para trás, ou você respeita ou você respeita. Não tem o maior nem o menor, todos nós ali somos iguais. Não importa se você tem ou não tem visita. Você vai passar fome junto com as outras, você vai passar frio junto com as outras, mas ali em primeiro lugar é a disciplina. E eu louvo a Deus por isso, porque eu fiquei ali durante 2 anos e pouco, 2 anos e pouco nós ficamos, e quando eu cheguei, mandaram me chamar e falaram assim, Claudinha, eu tô sabendo que você tem um projeto bem bacana, a gente planta, a gente colhe, né? E eu falei assim, mas eu não sei fazer. Eu descobria talentos, né? Eu era ponte. Sempre entendi que Deus me chamou como ponte. E ela falou assim, uma das guardas, olha, eu vou colocar você aqui no artesanato, né? Vou te ensinar. Eu falei, mas eu quero ir para os cultos. Não, culto é cada cela um dia. Você não pode ir para o culto todo dia. Mas se você fizer aqui o artesanato, eu te libero nos cultos que você quiser ir. Falei, Jesus, não tem jeito. E ali eu comecei. E eu lembro que a gente tinha uma líder chamada Amandinha. Uma menininha deste tamanho que hoje, para honra e glória do Senhor, eu recebi o convite do casamento dela. Glória a Deus. E eu fiquei muito feliz hoje mesmo. E eu vou nesse casamento porque a Amandinha fez a diferença na nossa vida como disciplina, como uma mulher que faz o melhor para Deus. Foi ela que me ensinou isso, sabe? Glória a Deus. Ficava chateada muitas das vezes, né? Daquele tamanhozinho me mandando a beça. Quem era eu? E eu falei assim, aí as meninas falavam, Mandinha, Claudinha é uma bênção, Claudinha faz, Claudinha ajuda as pessoas. Aí ela, e com Jesus? Foi como o Faraó endureceu o coração daquela mulher. Eu via como o Faraó. Ela só pode participar do coral se ela for batizada. Lembra que eu falei, não é do meu jeito, é do jeito dele. Então eu tinha que descer a casa do olheiro, eu tinha que baixar o meu nariz, porque quem mandava e quem estava no controle era ele, era do jeito dele. E aí eu aceitei começar a ir quando dava para ir para os cultos, até que chegou o dia do batismo. Para a honra e glória do Senhor, fui batizada ali pela Assembleia de Bangu. Enchendo aquela piscina Tony, né? Meu sonho da piscina, casa, a família não tinha, mas tinha o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nós fomos batizados e ali, pela misericórdia, o Senhor começou a mostrar agora o meu chamado na parte ministerial, né? E aí eu chego a ser a segunda dirigente do coral, pela misericórdia o Senhor se revela para mim sobre Zorobabel, quando dá valor aos pequenos inícios. Naquele dia que eu li aquela palavra, foi o dia que me convidaram para ser a segunda dirigente do coral.
E logo depois, pela misericórdia de Deus, eu chego a ser a primeira. E mais uma vez, para glorificar o nome do Senhor, o nosso espírito de união, de querer fazer o bem ao próximo, a gente conseguia nos ajudar e ainda ajudava também quem não tinha. Nós colocamos um valor, quem podia abençoar, que era naquela época dentro do presídio, tinha-se um valor que você podia entrar para comprar na cantina e tal. Hoje não tem. Mas... E a gente comprava ali absorvente, uma manteiga, um papel higiênico para aquelas que não tinha nada e não tinha visita. Então, onde a gente chegava com aquele espírito, a coisa mudava. Porque nós carregávamos isso. E ali eu fiquei durante quase 2 anos de dirigente do coral, fizemos peça, ganhamos almas para Jesus, até que chegou um finalzinho, né, do hino da vitória ser cantado. Glória a Deus. Cláudia, como é que é sobreviver dentro de um presídio? Verdadeiramente, não é impossível. Quando você entende que você verdadeiramente errou e Deus te permitiu ir para aquele lugar porque tem algo contigo. Porque é bíblico, né? A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele permitiu as cadeias, Ele construiu Ezequiel, se eu não me engano. Ezequiel e Ezequias que fala sobre isso. E verdadeiramente ali é um lugar para te dar disciplina, te ensinar. Eu aprendi a dizer eu te amo pro meu amigo. Eu aprendi a dizer eu te amo pra minha mãe. O que eu não tive, porque minha mãe também não teve, hoje eu entendo. Eu aprendi a fazer, a ser, a dar atenção, a buscar. Não sou perfeita, como diz a nossa igreja, não somos perfeitos, mas somos de verdade. Amém. Glória a Deus. Aí você se batiza. O que acontece após o batismo? O que é que muda dentro de você? A partir daí você começa um ministério. Quais foram as experiências mais impactantes? Eu acredito que foram diversas. Mas entre você e Deus, que aconteceu dentro daquele presídio, você falou, só tinha que ter sido Deus. Isso aqui foi Deus que entrou, foi Deus que fez. O que aconteceu de experiências? Eu acho que o que eu mais amo da parte da prisão é a intimidade que nós criamos com Deus. Essa intimidade que poucos têm esse prazer de conhecer. Porque é você e Deus. O que o mundo hoje não consegue nos dar, porque a vida está muito agitada, as pessoas não têm mais tempo, não tem mais o tempo, né, para se dedicar às coisas de Deus. Na prisão a gente tem essa oportunidade de conhecer Deus, de conhecer os milagres dele. Eu vi mulheres sendo curadas de HIV na prisão. Aleluia. Eu vi pessoas ressuscitando dentro da prisão. Glória que estavam em Deus. nossas mãos, assim, quase morrendo. Eu vi Deus enviando os anjos dele na hora que a gente mais precisou. É algo assim extraordinário você quando se entrega verdadeiramente a Cristo. Tem um processo, né? Eu lembro que tinha uma irmãzinha que ficava naquela cela que cabia 60 ou 70, e quando eu cheguei lá, a Cristiane, eu sou doida para encontrar essa menina. Ela é lá de Santa Teresa. E ela cantava o tempo, quando o meu eu e o meu orgulho, e aquela vozinha chata, fina, ecoava dentro da galeria. E eu falava, meu Deus, que é isso? Essa garota cantando. Mas verdadeiramente aquilo era uma oração. Essa oração me ensinou tanto quando o meu orgulho. Eu nunca fui muito, mas o que eu tinha ainda, eu precisava ser abatido, precisava ser liberto. Existe um processo a se passar. Hoje as pessoas querem botar a Bíblia debaixo do braço, falar eu sou, eu faço, mas é Jesus que faz, é Jesus que é. Existe um processo de cura e libertação. Tá certo que todos os dias a gente ainda passa por esse processo, mas ali quando você quer, você alcança, porque você tem um tempo de pedir, de refletir sobre aquilo que você necessita. Eu lembro que uma das minhas maiores orações era, Senhor, tira o amor ao dinheiro da minha vida, porque o que me levou foi o falso poder e foi o dinheiro.
Então, uma das minhas maiores orações é: Senhor, eu não quero mais amar o dinheiro. Então, me liberta desse amor. E hoje, quando eu volto nas prisões, eu faço questão de falar sobre isso. Porque tem que ter orações direcionadas. Aquilo que te faz fraquejar, aquilo que te faz pecar, a tua oração tem que ser direcionada. Então, eu tinha Naamã, os 7 mergulhos, para descer o eu, o orgulho, a vaidade, porque a vaidade é algo que a mulher do traficante ela mais carrega. É. E aí eu pedia muito a Deus isso. E você passou quantos anos na cadeia? Total, quase 4 anos, porque quando chegou a minha sentença, eu já tinha pago quase tudo. Foi um artigo, foi associação ao tráfico, né? Uhum. Foram mais de 20 pessoas envolvidas no processo. Então era um processo bem... Eu fui ao fórum Extenso. 10 vezes, eu fui ao fórum e voltei. Uma hora a juíza estava com câncer, outra hora ela não foi, outra hora não... Eu falei, Jesus, que mistério é esse? Mas tem um pastor... Toda vez que eu olho para ele, eu me recordo que um dia eu estava indo na classificação, que é onde você vai lá saber do teu processo, né? E tal. E eu encontrei ele lá fora entrando para fazer o culto. E ele falou: Claudinha, tá tudo bem? Tá tudo bem. Claudinha, você confia em Deus? Aí eu confio. Vou te perguntar de novo. Claudinha, você confia em Deus? Veio uma interrogação no meu coração. E na terceira vez que ele me perguntou, eu resolvi crer e confiar. Daquele dia em diante, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. Porque as pessoas falam, nós temos que descansar em Cristo. Mas falar é tão fácil. Verdade. Agora, descansar verdadeiramente que Ele está no controle é muito difícil. O salmista vai declarar e é algo tão extraordinário. Porque esperar, às vezes a gente vai ter situações que a gente tem que esperar e ponto. É como eu costumo a falar nas ministrações e trazer esse exemplo bem claro, que é como a gente está numa fila de banco e precisa pagar aquele boleto aquele dia, senão você paga a multa. Ou do boleto do cartão, enfim. Então você vai ter que esperar. Só que existe um momento. Você vai esperar reclamando, né? Tá vendo? Ó, fulano chegou. Ai, que caixa lenta. Ai, não sei o quê. E você já percebeu que quando você tá ou lendo, ou jogando, ou no celular, passa tão rápido. Quando você tá com a sua mente focada em alguma coisa, passa tão rápido que tem gente que toca lá atrás. Pra andar. Porque você tá despercebido. E assim é uma vida com Cristo. O salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. O segredo não é esperar, é ter paciência no processo. A grande dificuldade da gente é ter a paciência de esperar o tempo exato. Você vai ficar 4 anos, né, nessas indas e vindas, e Deus está tratando de você. E como foi o dia da sua soltura? O que aconteceu nesse dia? Qual foi o sentimento? Nos conte sobre isso. Então, no finalzinho eu saí do Nelson Hungria, Banco 7, e fui para Benfica, que você vai para o último cadeado, que todo mundo fala que é o pior, que é a semi-aberta, porque as pessoas criam uma expectativa semi-aberta, você vai ficar mais livre. Mas o presídio ele é muito pequeno, estão até fazendo obra nele agora. E só que quando eu cheguei lá, eu já estava meio capenga. Aquela mulher forte que sustentou durante quase 1 ano e meio o evangelho, ganhando almas para Jesus, ela também foi sediada por Satanás, ela também quase fraquejou, ela quase caiu. E eu glorifico muito a Deus por essa experiência, porque eu lembro que 2 passagens vinham ao meu coração. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. E a outra passagem era todas as vezes que eu ajoelhava chorando, desesperado, porque o lebianismo tentou me derrubar lá dentro, no finalzinho mesmo. E vinha aquela passagem dizendo assim: Sansão matou muito mais na sua morte do que em vida.
Eita, glória. E eu falava, Jesus, e uma guarda agarrou na grade um dia e falou assim pra mim, olha, Claudinha, aconteça o que acontecer, não largue Jesus. E eu fui transferida naquele dia para Benfica. E chegando lá, Deus colocou um projeto lindo no meu coração. Claudinha, você vai fazer um culto em cada cela. Aleluia. E quem conviveu dentro daquele lugar sabe que aquele lugar é o pior, o mais atribulado de todos. E eu falava, Jesus, mas eu tô assim, algumas pessoas sabem que eu tô assim, como que é? E aí Deus falou no meu coração, faça, estou em busca dos verdadeiros adoradores. E verdadeiramente, quando eu entrava em cada cela, vinha as pessoas que estavam, as lésbicas, pessoas que ainda usavam drogas e adoravam a Deus. Amém. No último dia, o Senhor mandou eu fazer um culto que unisse todas as religiões daquele presídio, que iam dentro daquele presídio, os católicos, umbanda, quimbanda. Eu convidei a todos, porque uma coisa eu sou na presença de Deus, ousada e obediente. E nós fizemos a passagem do Cego de Jericó. E uma foi uma sapatão grandona, a Rosinha, muito conhecida, e a outra foi a Mila. A Mila era uma traficante, se eu não me engano, né? Terrível. E não saía do celular, né? E hoje a Mila faz parte do nosso projeto Restaurando Sonhos, Aleluia. né? A Mila hoje é uma ressocializada, a Rosinha também. E eu lembro que cada uma fez o papel, uma de Jesus e a outra do Cego de Jericó. Então, assim, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Deus está à procura de corações sinceros. Porque para dizer que sou cristão, como muitos católicos também falam que sou católico, e não viver a palavra, são poucos que verdadeiramente leem a palavra e querem praticar ela verdadeiramente. E quando naquele dia que eu fiz o último culto, que era o culto de ações de graça, meu nome foi chamado e em menos de um mês eu fiquei indo e vindo, né, que era assinando, e Deus mudou a minha história, porque eu não era digna de tantas bênçãos que sobreveio sobre a minha vida. Era porta de emprego, era ida para o shopping, era dinheiro na minha mão e coisas limpas. Era pessoas me chamando para passear e me constrangiam com tanto amor que eu recebi quando eu cheguei. Era almoço que eu era convidada para ir nas casas almoçar. E durante 6 meses, eu lembro que um amigo meu, ele não era vereador, tá? Ele sempre me ajudou, eu sempre tinha uma parceria com ele não tinha pretensão nenhuma de ser. E ele falava para as pessoas assim, quando ele se candidatou e eu estando lá dentro, que foi uma surpresa para ele, olha, o dia que a Claudinha sair, eu tenho uma cadeira para ela. Mas eu nunca criei expectativa em nada. Eu sempre ajudei o que eu podia fazer. Como eu era liderança de uma comunidade, então era muito mais fácil você abrir portas, né? Uhum. E aí, quando eu saí, ele falou, olha, Claudinha, a cadeira no meu gabinete eu não tenho, mas eu consigo um trabalho para você. E lá fui para esse trabalho. E é uma passagem que eu me identifico muito, é dar valor às coisas pequenas para Deus te colocar nas grandes. E as pessoas querem subir o degrau muito rápido. Sede fiel no pouco. Que no muito te colocarei. E ele foi lá e me levou nessa ONG e eu comecei a trabalhando ganhando R$600. Mas nós fizemos um projeto na Cidade de Deus, pintamos a Cidade de Deus, era Festival de Inclusão à Cultura. Eu e mais umas doidas que andavam comigo. Ficou lindo. Passou mais alguns meses, ele manda me chamar no gabinete. Dificilmente uma pessoa te honrar. E esse homem aí, eu vou sempre honrar o nome dele pelo que ele fez sem eu ter esperado nada em troca. E ele manda me chamar e fala assim, olha, Claudinha, agora eu tenho um espaço no meu gabinete, você vai ser minha assessora. E um salário de R$5.400. Uma assessora parlamentar. De traficante, presidiária, eu virei uma assessora parlamentar. Aleluia. Para o nome do Senhor ser glorificado. E foi durante 2 anos quase, né, que eu trabalhei ali com ele, um ano e pouco, porque já estava no fim. Foi quando começa uma outra história da minha vida, que é o meu casamento. E como aconteceu essa história da sua vida? Então, na verdade, eu comecei a trabalhar com a irmã de coração do meu esposo, e ela falava do irmão dela.
E o Senhor começou a me dar sinais no meu coração e eu resolvi conhecer esse homem, que é o meu esposo, Alexandre. Um homem íntegro, um homem trabalhador, um homem incrível. Uma história como de Jó. Perdeu tudo, quando eu conheci ele já não tinha nada, e através da nossa fé, do nosso amor, da nossa cumplicidade, Deus tem mudado a história do meu esposo. Hoje empresário de novo, Deus tem restituído, Deus tem feito uma empresa aqui no Rio, uma empresa lá em São Paulo com mais de 200 funcionários. É algo assim incrível que Deus tem feito. Mas eu costumo falar um pouquinho da história dele porque há esperança. Tem muitas pessoas que perderam tudo, acham que não tem mais jeito, né? E tem jeito sim. E eu conheço o Alexandre durante 6 meses, há 1 ano a gente noiva, a gente casa. E Deus honra em cada detalhe. Tudo que Deus falou, um casamento no sítio, vai ser lindo. Foi lindo o nosso casamento, foi uma benção. Aos olhos humanos a gente não tinha dinheiro guardado, não tinha condições, né? Aí ele pagou uma parte, eu a outra, porque Deus faz. Ninguém ajudou em nada. Foi o próprio Deus que fez tudo. Glória a Deus. E a gente tem vivido um casamento abençoado por Deus, 10 anos casada já. Temos sido bênção na vida das pessoas, porque a gente ama ser bênção na vida das pessoas. E tudo aquilo que Deus tem colocado diante das nossas mãos, a gente tem tentado dar o nosso melhor para Deus em primeiro lugar. Ele era católico, né, praticante. E hoje ele é evangélico, ele desceu as águas, ele tem se esforçado, ele gostava de sentar nas rodas, de beber a cerveja dele. Hoje ele não bebe mais a cerveja dele. Ele está amando essa fase, que está se sentindo mais saudável, mais disposto, porque muitas das vezes não é sobre o pecado, é sobre a sua saúde também. E hoje ele tem colhido esses frutos de abrir mão do que muitos acham que é bom, mas ainda não sabe o que é melhor, né? É verdade. E agora eu vejo. Servir a Deus é estar bem em todos os sentidos. Corpo, alma e espírito. Que o crente, ele tem vida de verdade. Verdade. Né? De verdade. Hoje você tem um projeto e cresce na comunidade. Como é que é você liderar, né, um projeto, trabalhar com famílias, crianças, dentro das comunidades? Como é que é isso? Levar o amor de Cristo não só com palavra, né? Porque a Bíblia diz assim, que Jesus fala, ó, tive frio e não me deste de vestir, tive fome e não me deste de comer. Os discípulos perguntam, quando é que o Senhor teve frio? Quando é que o Senhor teve fome? Ele fala, toda vez que fizeres a um dos meus pequeninos, estará fazendo a mim. E você de fato tem cumprido esse propósito, né? Realizado isso, pregado hoje nós falamos, eu tô falando porque nós gravamos 2 programas, tá? Então, falamos sobre a igreja, né? E a igreja é tirado para fora. E hoje, de fato, você vive isso. Como é fazer esse projeto? Então, na verdade, desde quando eu cheguei, né, da faculdade, e aí começamos a ajudar algumas ONGs, alguns projetos. Eu logo de cara voltei ao cárcere para dar o meu testemunho, para ajudar também alguns projetos, porque eu sempre gostei de tentar ajudar o próximo, né? Nem que fosse da maneira errada, com dinheiro errado, mas eu sempre tentei fazer. E meu irmão também um sonhador, algumas amigas também sonhadoras, unimos juntas, né, a ideia e começamos a fazer o Pão Solidário na pandemia. E o projeto cresceu muito e a gente queria fazer muito mais. Além disso, eu ia na comunidade da Cidade de Deus com algumas crianças lá atrás, onde tem uns barraquinhos. Tentava também fazer um café da manhã, levar a palavra para aquelas crianças, tudo isso no meio da pandemia. Só que a coisa cresceu muito e a gente já não tinha mais como ajudar com o nosso próprio CPF. Foi quando o próprio Deus falou no meu coração que era o momento de abrir uma instituição, porque Ele queria fazer mais. Confesso a você que eu tentei correr de todas as maneiras, porque na minha mente era uma empresa sem recurso e que eu ia ter que administrar. Fora o tempo que você tem que se dedicar muito mais do que você ser aleatoriamente, né?
E eu começo ali, abro o CNPJ com o meu irmão, essas minhas amigas já, que algumas já tinham participado também, que é a Alessandra, no projeto prisional. E a gente começa ali no Complexo do Alemão. Mas o engraçado que a ideia era uma coisa bem rasa, né? Mas Deus, ele tem planos maiores e a gente nunca sabe quais são os planos do Senhor. E eu começo a receber muito medicamento. E aí eu viro pro meu irmão e falo, olha, temos que arrumar farmacinha. Até tivemos uma pequena entrevista lá com o pessoal local que tem esse jornal, né? E aí eu falo para ele fala assim, não, a gente quer dar comida pro povo, nós estamos no meio de uma pandemia, a gente quer ajudar com alimento. E aí o Espírito Santo fala assim no meu coração, lembra de quando eu enviei o povo para a Terra Prometida? Eu enviava tudo o que era necessário. Mesmo assim, o povo murmurou, reclamou. Foi quando eu enviei o maná. Mas nem todos entraram. Por conta daquilo que não era o tempo, nem era tão necessário. Porque o que eu mandava já era necessário. Então, cuida do que eu coloquei nas mãos de vocês, porque eu quero que cuide dos doentes. E tinha uma amiga, né, também espírita, que faz parte da nossa ONG, e ela regalou os olhos assim, todo mundo me olhando, mas eu entreguei o recado de Deus. E ali nós começamos a organizar os medicamentos. Então, temos acho que 6 anos, né, com a farmácia solidária, que a gente está dentro do Complexo do Alemão, ali na Vila Olímpica, uma sala cedida pela Vila Olímpica já, e a gente consegue distribuir não só naquela área medicamentos, mas todo o Rio de Janeiro. Eu até falo, quem tiver medicamento, às vezes as pessoas têm medicamentos caros em casa, que não faz mais uso, ou perdeu o ente querido, faz contato com a gente, doa pra gente, porque a gente vai saber direcionar, é tudo com receitas, existe um atendimento, existe uma ficha, um controle disso, a gente não sai do ano de qualquer forma. Só que nesse meio tempo, meu esposo começa a falar, Cláudia, mas e as crianças é o futuro? Ajudar o morador de rua é legal, o preso é legal, mas as crianças são o futuro. Investe neles. Conclusão, aparece uma oportunidade lá em Caxias, me convidam para ir para lá, e eu falei, olha, dinheiro não tenho, mas amor e fé, essa daí não falta. Abrimos uma casa, alugamos, pagamos o aluguel daquela casa com o nosso próprio recurso da família. E ali o projeto vem indo devagarinho. Hoje nós temos em torno de umas 80 crianças, que é a área de educação, cultura, esporte, não temos recurso nenhum governamental. Eu posso te dizer com toda sinceridade que Deus faz. Como diz aquela passagem dos 5 pães e 2 peixinhos, despede, mestre, a multidão, não tem alimento para todo mundo. Mas a questão não é nós, Ele é o milagre, nós só somos a ponte. Então, se verdadeiramente as pessoas entenderem e falar, eis-me aqui, de corpo, alma e coração, Deus faz. São 5 anos indo já, né, para a ONG, que é a filial, no Complexo do Alemão é a nossa sede. A nossa filial fica em Caxias, cuidando daquelas crianças ali abençoadas. E assim, já está na fase da gente encaminhar para o jovem aprendiz. Deus enviou algumas pessoas bem comprometidas. Eu sou muito exigente, como eu havia falado lá no início, eu tive uma professora, que é a Amandinha, para trabalhar com excelência. A gente procura tentar dar o melhor, a gente faz passeio com as crianças. A gente só não faz mais por conta de não ter uma verba. Porque eu acredito que o dia que nós tivermos, nós vamos poder contratar mais professores qualificados e podemos ajudar muito mais crianças ali daquela comunidade. Glória a Deus. Hoje você trabalha com parcerias e faz esse lindo trabalho. Alguns amigos nossos nos ajudam, né? A gente tem um mercadinho lá que faz uma pequena ajuda. A gente tem um empresário lá do bairro também que ajuda. E assim,
é o suficiente hoje para o que a gente tem. Mas se a gente tiver verdadeiramente uma ajuda para pagar um salário, porque a gente não paga salário, né? A gente ajuda numa passagem, a gente tem um doador há mais de um ano que nos doa cesta básica, que é o Luiz. Eu não sei, mas eu creio que ele tem alguns amigos que ajudam ele. Ele tem sido uma bênção durante um ano e pouco. Por quê? A cesta básica, ela fez com que as famílias tivesse mais responsabilidade no projeto com as crianças. Porque aquilo que eu te falei, comigo aconteceu isso. Meus pais não darem atenção devida à correria do dia a dia. Então, se eu não tenho a atenção dos pais, o trabalho não consegue andar lado a lado. Então, quando você tem a cesta básica, além de você entrar num combate à fome, né? Você também exige daquele pai que a criança não fique ausente, que ela não falte. Então, ela tem uma disciplina maior dentro do projeto. E, além disso, desse trabalho que a gente faz, a gente tem um trabalho prisional. Agora que nós assumimos através de um convite da secretária Maria Rosa. Ela nos convidou, ouviu a nossa história, ouviu a história do projeto lá em 2013, né? 2012, 2013. E ela nos deu esse desafio aí para estar entrando nos presídios do Rio. Inclusive, dia 6, a gente está inaugurando em Campos rodas de conversas terapêuticas, né? Palestras. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem tentado, porque assim, só fica um pouco mais difícil para a gente levar os cursos profissionalizantes. Sim. Nós temos os profissionais disponíveis, nós temos os espaços dentro do presídio, mas nós precisamos agora conseguir verba para manter o projeto dentro do presídio. E procurar buscar, após a capacitação do preso, a gente também buscar as cartas de emprego. Porque falar da criminalidade é muito fácil. Falar de quem rouba, mata e que o mundo está se perdendo. O Rio de Janeiro é uma vergonha hoje. Vamos ser sinceros. Então, aonde você pode atacar? Aonde você pode atuar? É lá. É lá onde aqueles jovens estão, aquelas pessoas que acham que não tem mais jeito, está. Eu sei que dos 10... 2, 3 vão querer mudança, porque eu já vi, eu sou uma delas, né? De repente, a gente não vai conseguir os 10 que vão fazer o curso, mas se 3 dos 10 que fizeram o curso, eu conseguir uma carta de emprego, eu conseguir direcionar, porque hoje não é só o curso, não é só a carta de emprego, também as rodas de conversa terapêutica, porque a gente entende, isso foi também um pedido da Rosa, Maria Rosa, ela fez esse pedido, porque ela entendeu que se não houver a mudança aqui, é muito difícil a atitude ter mudança. Então, a gente gostou da proposta, a gente abraçou a causa. Nós somos um grupo de 30 e poucas pessoas que tem tentado já buscar recurso para os eventos, buscar parcerias. E eu creio que Deus vai tocar no coração de pessoas que realmente podem nos ajudar. Porque não é um desafio qualquer, mas eu sei que com Deus nós podemos conseguir sim. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia vai dizer, Paulo vai falar assim, não vos conformeis com este século, Amém. Mas transformai-vos pelo poder da vossa renovação. E quando a nossa mente é renovada, nós conseguimos mudar. Quando de fato nós somos transformados, nós transformamos. E hoje é o que você vive. Você foi transformada para trazer transformação. Como é para você voltar nesse ambiente? Como é para você entrar dentro dos presídios agora de uma outra forma? Agora como inspiração. Olha, eu vou falar para você que eu não crio muita expectativa, como eu falei. Mas só da gente ver o respeito que nós temos. Mas assim, quem muito é dado, muito é cobrado, né? Então, assim, quando eu já estava lá, eu já tinha tido uma mudança. Então, a gente, de uma certa forma, a gente já tinha um respeito. Só não tem respeito quem não dá respeito. Não é todo mundo que é tratado como bicho na prisão. Porque tem os bichos que eles falam, fulano é um bicho, porque ela tem aquele comportamento ali. Por isso, ela vai ser tratada como tal. Então, se você der o respeito, você vai ter o respeito. Agora, infelizmente,
Hoje, a nossa maior demanda é o presídio feminino, por conta das mulheres passarem pelo processo do lesbianismo, né? Mas quando a gente abre a boca, a gente conta a nossa história, a gente vê o olhar de esperança, a gente vê elas falando pra gente, cara, que isso que vocês estão fazendo por nós? Cara, que coisa linda, muito obrigado. Nós fomos esses dias num colégio fazer uma palestra lá dentro do Talavera Bruce, e quando a gente encostou na mesa, já estavam chorando aquelas internas. Eu falei, meu Deus, como tão sedentas, como queimando, ardendo o coração por um abraço, um amor. Então são pessoas. Só que cada uma tem uma forma de ver, mas hoje eu sou a prova viva. Eu creio que vai vir outras pessoas aqui também, vai trazer testemunho de mudança. Porque o Senhor falou que vai fazer. Então eu creio que Deus, através da nossa voz, eu quero agradecer também, né? Porque essa oportunidade de falar do que nós podemos ainda fazer, Sim. se levantar, porque quantas pessoas estão em casa e têm condições de levar um curso, levar uma palavra e saber que tem essa oportunidade de mudança. Levar um abraço, Levar um abraço, uma palavra. Às vezes, alguém só precisa de um abraço. Um abraço de filho. Tá ali dentro e entender que o Senhor veio para esses, para os doentes. Verdade. Jesus veio para os doentes. Doentes de alma, de caráter. Verdade. Ele veio para esses. O que você falaria hoje para Cláudia, lá de trás? Ei, filha, acorda. Deus tem o melhor para você. Deus tem uma linda história para você. E verdadeiramente, não existe outro caminho melhor. Eu iria falar só isso. Porque, assim, como a gente falou, há caminhos que parecem ser perfeitos, mas no final é o caminho da morte. Porque nem todo mundo vai ter a oportunidade que eu tive. Você tem. Porque aqui eu passei rápido por alguns testemunhos, porque foram muitos livramentos, foram muitos cuidados de Deus. Para hoje eu ser tão grata e me dedicar totalmente para Ele, porque eu não trabalho para o homem, eu trabalho para Deus, eu não ganho nada de ninguém, eu trabalho totalmente para Deus e eu amo servir a Ele, e eu ainda acho que eu faço pouco, tá? Eu ainda acho que eu faço pouco, diante do amor e do cuidado que Ele teve comigo, de tantas rebeldias, de tantos enganos, de tantas cegueiras, de tantas coisas que eu fiz que não agradavam aos olhos dele. E mesmo assim ele não desistiu de mim. Esse amor é arrebatador, né? Quando a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, nos envergonha, né? Cláudia, estamos chegando no final. E eu queria que você olhasse para aquela câmera, que é a câmera da verdade. Por quê? Porque nós anunciamos a verdade. Amém. E deixasse algo pro coração de quem está nos assistindo. Eu acredito que esteja entrando num presídio agora, ou para uma mãe que tem um filho, uma filha, Amém. Um jovem, um homem, uma mulher que está lá e que talvez diga, acabou a vida dele. Eu queria que você se deixasse ser boca de Deus mais uma vez. Amém. E falasse algo para esse, para ela, para ele que está Amém. nos ouvindo e nos assistindo hoje. Amém. Não desista. Não desista dos seus. O Senhor não desistiu de nós até hoje. Há esperança para a árvore cortada ainda na raiz. Aonde muitos achavam que não tinha mais jeito. Olha eu aqui. Nós somos fruto. Nós somos frutos da sua oração, do seu amor, da sua insistência. Ainda que você ache que está tudo perdido, nós somos aquilo que nós determinamos ser. Hoje eu determinei ser uma mãe, ser uma esposa, ser uma líder social. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou no 3º período de serviço social.
mas porque eu determinei isso na minha vida. Mas foi através do amor e o cuidado de muitos irmãos que é dentro daquele lugar, da minha família que não desistiu de mim. Então não desista. Busque, mas busque primeiro a Deus. E tenha certeza que Ele pode mudar a história, que Ele muda a história. Glória a Deus, que você possa tomar posse dessa palavra, de alguém que entendeu e aceitou o amor de Deus. Porque a primeira coisa, você precisa aceitar esse amor, né? E entender que ele veio para você. Porque às vezes tem pessoas que se limitam, não é nem por egoísmo ou por egocentrismo, é por achar que não é capaz de receber tal amor que traz transformação. O Senhor veio por causa de você. O Senhor veio por causa da sua vida. Foi por você, por amor à sua vida, que Ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa tomar posse. Está chegando nossos patrocinadores. Glória a Deus. A gente acaba assim, bem eufórica. Geralmente eu acabo o programa meio eufórica, mas não é. Quando a gente escuta assim e Deus vai falando assim, esse amor é extraordinário. O amor de Deus, gente, é extraordinário. Ele vai... A Bíblia diz que se eu fizer a minha cama no céu, ele vai lá. Não sei se você entendeu isso. Eu tô falando para alguém que serve a Deus e acha que acabou, que essa luta é para te matar. Eu tô falando para você que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas tá em desistência. Eu tô falando para você, oh, aleluia, que tá dentro desse quarto agora e que tá pensando em dar cabo da sua vida porque acha que não existe mais solução. Eu tô falando para você que está em depressão, opressão. Eu tô falando para você que esse amor tem o poder de restaurar a sua vida. Eu tô falando para você que está chorando por um luto. Eu tô falando para você que terminou um casamento, que está tudo acabado. Eu quero declarar para você que esse amor está entrando agora, está te alcançando. Existe uma nova história para você, se você crê. A Bíblia vai dizer, Jesus falando para Marta, Marta, se creres, tu verás a glória de Deus. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Receba em nome de Jesus, amém? Amém. Oh, glória a Jesus. Chegou agora Alpha Kids, moda infantil. Você, mamãe, papai, titio, Dinda, Dindo, vovô, vovó, que gostaria de com qualidade, roupa com qualidade, preço e praticidade, é na Alpha Kids. Você vai comprar na nossa loja online. É só entrar aqui, você vai entrar no Instagram, Alpha Kids _moda. Ou vai pedir você vai lá no Instagram, aí você escolhe o modelo que você quer. Depois você vai lá no nosso WhatsApp, que é 21970076515. 21970076515. Entregamos para todo o Brasil. Vem comigo na dica da Miss, eu tenho certeza, você, que não, eu não me canso de dizer, mas eu tô cansada, ir no calçadão, eu sou desse time, tô cansada, ir no shopping, é só você pegar o telefone, é na praticidade da tua casa e escolher o look que você quer pro teu baby e pedir. Está chegando também, porque nós vendemos, aqui nós trabalhamos com roupa infantil e com a roupa pra mulherada. Você que quer andar elegante. Oi, eu tô meio troncha hoje. Mas você que gosta de andar elegante, você que gosta de andar bem arrumada, você que gosta de qualidade, Florenza com 2 Zs. Sim, essa loja, nós temos uma loja física que é lá em Minas Gerais, no shopping Santa Cruz, em Juiz de Fora, mas nós entregamos para todo o Brasil. Aqui está _ Florenza
Não. Peraí, vamos lá. @Florenza _ JF. Deixa eu ir de novo porque ficou horroroso. A poder no sangue de sair todo mal. Vamos. @Florenza _ JF. Isso, você vai lá. Você tem um estilo? A Florenza tem todos. Você vai lá, escolhe o seu modelo, depois você vai e pede, entra em contato, eu tenho certeza. Ah, eu sou de Minas Gerais, Juiz de Fora. Vai lá no Shopping Santa Cruz, vê pessoalmente a qualidade da roupa. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então vai lá, eu tenho certeza que você vai ser bem atendido, ok? Pega a dica da Miss. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe. Assine, como que é? O sininho. Ative o sininho. Glória a Deus. Ou seja, vai lá, aperta no sininho que eu tenho. Eu vou ser bem didática com você. Aperta no sininho. E toda vez que aparecer um programa nosso, você vai ser notificado e vai ter o prazer de estar conosco em cada um dos testemunhos. Ok? Assim como teve o testemunho da nossa amiga Cláudia, missionária Cláudia, eu tenho certeza que você será edificado com os outros. Se inscreva no canal, abençoe, nos faça levar esse canal a mais vidas, a mais pessoas. Eu tenho certeza que Deus falará através de nós, mas eu preciso que você se inscreva. Lembrando que nós estamos no sorteio de um ano. Sim, nós estamos com o nosso kitzinho, caneca. Não é uma... E uma caneca? Não é? Uma chaleira. Não tem chaleira, não. Mas tem uma garrafinha e uma toalha. Conectados com Cristo. Você não vai perder essa, né? É só colocar aqui, escrever aqui, ó. Eu quero participar do sorteio. Pronto. Você já vai entrar no sorteio. No primeiro programa de maio, porque nós já estamos em abril. No primeiro programa de maio, nós estaremos sorteando esse kit e eu conto com você. Vai, eu posso repetir? Pode, fala, coloca quantas vezes você quiser para ser para participar do nosso sorteio, ok? Nós fazemos o aniversário, mas é você quem é presenteado. Por quê? Porque todo ano você nos presenteia com a sua presença. Olha como eu falei bonito agora, aleluia. Então não deixe de participar em nome de Jesus. Missionária Cláudia, eu quero agradecer pelo seu carinho, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que você é uma mulher multifuncional. Amém. Né? Cheia de tarefas, mas você entendeu que tudo aqui contribui para o reino e que a sua voz seja alcançada e que vidas através da sua voz sejam alcançadas, que o nome do Senhor seja glorificado em ti e através de ti. Amém. Esse é o desejo do meu coração, que tudo quanto você colocar as mãos venha prosperar. Amém. E aonde você venha colocar os pés, o Senhor lhe dê por herança. Em nome de Jesus, que você seja uma boca profética para essa geração, para essas mulheres. E como você, mulheres, venha se levantar do casulo. Amém. E venha entender que a obra é para quem quer. Amém. A obra não é para quem está disponível, mas é para quem está disposto. Porque se a gente vê a nossa disponibilidade, nós não temos. Quando nós estamos disponíveis, nós damos um jeitinho para a obra. E que o Senhor continue abençoando o teu coração. Amém. Viu? Que Deus continue honrando tudo que você faz. Amém. Né? E que as portas estejam escancaradas. A Bíblia vai dizer que as comportas do céu estão abertas para aqueles que decidiram ouvir a voz do Senhor. Que seja assim. Como diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, eis que tenho visto as tuas obras, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Eis que há uma porta aberta. Amém. E o Senhor, eu tenho certeza que as portas do Senhor, as portas do céu, as comportas do céu estão abertas sobre ti e sobre
tudo aquilo que você tem feito. Amém. Amém? Amém. Muito obrigada pelo carinho. Amém. Só agradeço pela oportunidade, por nos permitir, né? Trazer um despertamento para a igreja do Senhor. Enquanto muitos estão brigando por bancos, por estar no púlpito, são milhões de mulheres e homens presos. No cárcere feminino são mais de 1.800 mulheres presas. Imagine dos homens. Meu Deus. Então, assim, que o Senhor possa levantar homens e mulheres para fazer essa obra. Se não pode ir fazer a obra, pode colaborar, né? Pode enviar um kit de higiene, uma Bíblia. Quantas mulheres e homens pedem a gente Bíblia e muitas das vezes a gente não tem como levar. A gente até alcança aquela alma, ganha aquela alma, tem o arrependimento, mas a gente poderia ter uma Bíblia para enviar, né, para dar, porque a gente tem essa liberdade de pregar o Evangelho. Então, assim, seja um canal de bênção, que as pessoas possam entender o que é canal. Nem sempre é só fazer. Um plantou, o outro regou e Deus que deu o crescimento. Amém. E eu gostaria que você nos despedisse em oração. Amém. Porque a vida do crente se inicia em oração inteira. Sem oração, e muita gente não dá conta, ou não é? Verdade. É só através de oração. Oração é a chave, né? É a chave. É que nos mantém de pé. Depois que eu aprendi que ao sair de casa, você tem que fazer uma oração, você tem que colocar diante do altar de Deus a sua agenda, a sua casa. Eu tenho visto quanto eu tenho dado conta de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, que foi o que a pastora falou, disponibilidade. Tem coisas que são primordiais na nossa vida e nós vamos conseguir, sim, o tempo. Mas se a gente colocar a nossa agenda no céu, não tem como falhar. Amém. Então, quero agradecer a todos, a audiência, né? Todos aqueles que assistem, que eles possam também divulgar cada dia mais, que vocês são canal de bênção para muitos. Eu creio que muitos Lázaros ainda vão se ressuscitar. Vão ressuscitar através do podcast. Obrigado mesmo. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, diante da Tua presença, Senhor, quero Te agradecer. Agradecer por em todo momento sentir a Tua presença, em todo tempo saber que o Senhor está nesta mesa. Gratidão, Senhor, por nos dar liberdade em levar o Teu Evangelho, em falar do Teu amor, em falar da Tua palavra. Gratidão por essa equipe maravilhosa. Gratidão, Senhor, porque eu creio que o Senhor alcançará através de muitos que aqui vão passar. Vidas vão ser levantadas. Deus, muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor já fez e por tudo que eu creio que o Senhor ainda pode fazer através de um grande exército que vai se levantar. Deus, nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que gostaria de fazer parte desse projeto, nós vamos deixar aqui as redes sociais da missionária Cláudia. Entre em contato. Eu não posso ir de corpo presente, mas eu posso doar. Eu não tenho disponibilidade de estar, mas eu tenho condições financeiras para abençoar. Eu não tenho condições, mas eu tenho joelho para orar. Amém. Contamos com você, tá bom? Entre em contato nas redes dela, eu tenho certeza, lá ela mostra o trabalho dela, a seriedade. Então entre em contato, eu tenho certeza que você não tem pouco que não possa dividir. Verdade. Né? Às vezes a gente acha, mas eu tenho pouco. Não, você não tem pouco para dividir. O pouco que você tem, você pode dar. E você não tem muito para guardar, né? Então, quanto mais você dá, mais o Senhor te abençoa. Essa é a lei. Você planta e você vai colher. Então, invista no trabalho missionário, invista nas obras sociais, invista. Se você puder, doe. Doe roupa, doe brinquedos, doe alimento, doe Bíblia. Bíblia, sim, Bíblia é o maior alimento que a gente... Instrumento. Né? Então doe, tá bom? Contamos com você. Até a próxima segunda. Muito obrigada por ficar conosco até o final. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.